Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos saber de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Comente aí do nosso Brasil gigante, o frio gelado no sul, o clima agradável no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, ou então o calor em Manaus e o frio até em Brasília. Comente aí sua opinião também sobre as matérias, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à rádio Jovem Pan de Itapetininga, São Paulo, na manhã desta quarta-feira. E ele respondeu ao questionamento sobre o motivo de sofrer tantos ataques e demonstrou as diferenças entre o seu governo e os governos anteriores e o que leva a ter tantos críticos nervosos no meio político contra o governo. Presidente, eu tenho quase 50 anos, portanto vi essa redemocratização, praticamente vivi toda a redemocratização do país. Mas eu confesso que eu nunca vi um presidente apanhar tanto que o senhor, me desculpe até usar o termo apanhar. O senhor apanha todo dia de uma boa parcela da grande imprensa. Por que disso, presidente? Olha, você tem que ver o que aconteceu com o governo nosso. Nós assumimos, mudamos, obviamente, né, novos ministros, critério técnico. A indicação política não tivemos por parte de partidos. A indicação política foi da bancada ruralista, por exemplo, o nome da Tereza Cristina, um excelente nome. Tivemos o Onyx Lorenzoni, que era deputado, mas foi na minha conta. O Marcelo Álvaro Antônio, não foi na conta do PSL, mas pela ligação que eu tinha com ele para o turismo. E basicamente essas foram indicações políticas entre aspas. No resto foram todos critérios técnicos. E daí o que acontece? Você pega, por exemplo, as estatais como um todo. 2015, arredondando números, prejuízo 30 bilhões de reais. 2019, lucro de 70 bilhões. Isso dá 100 bilhões a diferença. Então alguém perdeu essa grana no meio do caminho. E os grupos que viviam disso começam a se incomodar. Você pega a Caixa Econômica Federal. Em 2 anos do Pedro Guimarães, ela deu mais lucro do que nos últimos 10 anos. Você pega a Itaipu Binacional, que investia 100 milhões por ano, um pouquinho mais, na região ali do noroeste do Paraná. Estamos investindo agora 2,5 bi. Você pega os Correios, que dava prejuízo ou não dava lucro. O ano passado deu lucro de 1,5 bilhão de reais. Então você começa a analisar, essa grana ia para algum lugar. Então, não faltam grupos, né, da sociedade nossa a querer te fustigar, a querer tirar daqui. Ele perdeu não é a boquinha não, perdeu a bocarra. E na entrevista, em poucas palavras, o presidente falou esse assunto que viria a se tornar um dos mais comentados das últimas horas. Estamos trabalhando uma mudança ministerial, provavelmente na segunda-feira, disse o presidente Bolsonaro. E assim, o que se diz em Brasília sobre mudanças ministeriais que podem acontecer no governo? O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, de São Paulo, que deve promover na próxima semana uma reforma ministerial. Mais precisamente na segunda-feira, dia 26, deve promover então mudanças na Casa Civil e na Secretaria-Geral da Presidência, além da recriação do Ministério do Trabalho. Então vamos ao nosso tabuleiro de xadrez, né? Na Casa Civil iria o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, então iria para a Casa Civil no lugar do general Ramos. Parece que o Arthur Lira andou reclamando do general Ramos, o Arthur Lira, que também é do PP, o mesmo partido do Ciro Nogueira. Lembrando que o Ciro Nogueira, né, além de fazer parte do PP, o PP que é um partido do Centrão. E aí teríamos o Ramos indo para a Secretaria-Geral da Presidência e o Onyx Lorenzoni iria então para o Ministério do Trabalho, que seria recriado. Só que aí, no meio disso tudo, tem uma possibilidade, de acordo com a Gazeta do Povo, de um outro nome,
ocupar a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do Ramos. Então o Ramos estaria competindo ali com uma outra figura, minha gente. Davi Alcolumbre, exatamente, Davi Alcolumbre. Ah, André, mas Davi Alcolumbre, ele é maravilhoso? Não, ele não é maravilhoso, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Na verdade, de acordo com a Gazeta do Povo, essa possibilidade de levar o Davi Alcolumbre para a Secretaria-Geral da Presidência seria porque no Senado, ele que é chefe da Comissão de Constituição e Justiça, estaria criando entraves para a ida de André Mendonça para o STF. André Mendonça, que foi o nome escolhido então pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o ministro Marco Aurélio no STF. Como você sabe, antes de ocupar o cargo como ministro, esses indicados precisam passar pelo Congresso Nacional por uma sabatina, né? E o Davi Alcolumbre parece que estaria ali mexendo os pauzinhos para atrapalhar essa indicação. Então, há essa possibilidade de acordo com a Gazeta do Povo. Vamos esperar então para ver como é que esse xadrez se movimenta na próxima semana. Mas o presidente já disse então que deve haver mudanças. E as possibilidades, por enquanto, que nós temos são essas. Deixa aí seu comentário. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Gente, sobre o fundão eleitoral aprovado pelos parlamentares, 5,7 bilhões de reais, que o presidente Bolsonaro já avisou que vai vetar. Esse valor, 5,7 bilhões, se eventualmente o presidente vetar de fato, e os parlamentares derrubarem o veto do presidente e confirmarem quase 6 bi para o fundão, você sabia que caso essa mesma quantia fosse destinada ao combate da pandemia, o governo federal conseguiria comprar doses suficientes para vacinar toda a população elegível, 158 milhões de pessoas, e ainda sobraria dinheiro para custear quase 200 mil diárias de UTI? Segundo o portal da Revista Oeste, por cerca de R$ 16 a dose, a Fundação Oswaldo Cruz fornece os imunizantes contra coronavírus desenvolvidos em parceria com a AstraZeneca Oxford. O custo para 2 aplicações em cada brasileiro, com mais de 18 anos, idade mínima para receber a vacina, seria de cerca de 5 bilhões de reais. Portanto, do fundão ainda sobraria troco, 644 milhões, troco que permitiria contratar 214 mil diárias nos leitos de internação de alta complexidade. Os 5,7 bilhões aprovados para o fundão também comprariam aproximadamente 3 milhões de cilindros de 50 litros de oxigênio. Olha, gente, não dá nem para imaginar, não dá nem para comentar, sem comentários. Aliás, é isso que precisa mudar neste país. O Brasil só mudará de verdade quando o Brasil estiver acima de tudo, de Câmara, de Senado, e a justiça estiver acima de tudo, de todos, na justiça e suas repartições e suas autoridades. Enquanto a injustiça prevalecer, enquanto a politicagem prevalecer, isso vai continuar acontecendo, essas coisas aí de fundão, e daí para pior neste país. Decisões esdrúxulas da comunidade política e de outras autoridades desse país, daqueles que, como falo, mandam, que cerceiam o presidente, e enquanto isso também, como tenho dito, enquanto nós, o povo brasileiro, nós pagamos a conta. A União arrecadou 137 bilhões de reais no mês passado, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal. Na comparação com junho do ano passado, houve um crescimento de 46,77%, descontada a inflação em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor, gente, é o segundo maior para os meses de junho desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995, em valores corrigidos pela inflação.
Apenas em junho de 2011, a arrecadação foi maior, 143,793 bilhões. Nos 6 primeiros meses de 2021, a arrecadação federal soma 881,996 bilhões de reais, com alta de 24,49% acima da inflação pelo IPCA, recorde para o período. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou os resultados e disse que as altas expressivas na arrecadação mostram um forte impulso da economia. Todos os sinais que estão vindo da receita, exportações, importações, ritmo de pagamento de impostos em todas as variedades, todos dão sintomas clássicos de uma vigorosa retomada de crescimento econômico, disse Guedes. Aliás, a notícia foi amplamente comemorada em vários setores do governo porque sinaliza uma ampla folga. O presidente Jair Bolsonaro falou até em desobstruir ali a questão de verbas, de recursos, de praticamente todos os ministérios que no momento estão com recursos bloqueados em significativos valores. Então é um ar que vem aí e isso é bom até porque certamente traz também um ar para todo o povo brasileiro, porque a máquina pública, esperamos, se mexe mais, se movimenta mais, tem mais condições de garantir as questões dos pagamentos, questões vitais da área de saúde, da área de investimentos, da área enfim, de tantos e tantos setores que o governo ainda no Brasil é vital para a vida do brasileiro. Brasil segue forte com o ritmo de esperança com a vacinação. Recebe mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 agora do consórcio COVAX Facility, da OMS, milhões de doses sendo entregues pelo Butantan, Fiocruz, Pfizer e o Ministério da Saúde iniciando aí a entrega de mais 8,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. E assim, gente, o Ministério da Saúde ultrapassou a marca de mais de 160 milhões de vacinas contra a Covid-19 distribuídas para os estados e Distrito Federal. Desse total, 125,3 milhões de doses já foram aplicadas. São 90,6 milhões de pessoas com a primeira dose, isto é, 56,6% do público-alvo de 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Além disso, 34,7 milhões com a segunda dose ou com a dose única aplicadas e com a imunização completa, segundo o Ministério. E um pretenso candidato a presidente em 2022, Datena, foi condenado após criticar um policial militar. A Justiça de São Paulo condenou, o apresentador José Luiz Datena a indenizar por danos morais o policial militar Leonardo Oliveira Neves. Em agosto do ano passado, após um acidente no centro de São Paulo, Datena chamou o policial de desequilibrado e o acusou de agredir um cinegrafista da TV Bandeirantes. O policial, no entanto, disse à Justiça que teve de falar energicamente com o cinegrafista da Band, que insistia em permanecer na chamada Zona Quente, próximo ao veículo tombado, que corria o risco de explodir. Portanto, o policial fez o que fez por segurança ao cinegrafista. Datena ficou indignado com a atitude do policial, afirmou que ele empurrou o profissional. Isso, para mim, é agressão, disse Datena na ocasião. Esse cidadão aí empurrou o nosso cinegrafista. Isso aí é uma atitude incompatível com a polícia militar. O policial, então, recorreu à justiça, afirmando que não tocou no cinegrafista e que a situação exigia uma resposta enérgica de acordo com as circunstâncias, a fim de assegurar a segurança física do cameraman. O cameraman disse que afirmou outras situações, o Datena também, então, se implicou com o afastamento que o policial fez do profissional da Band. E o policial, falou que o manual de salvamento da corporação estabelece que o policial não deve permitir que pessoas alheias a um acidente fiquem nessa zona quente. Por conta das acusações feitas por Datena, o policial sofreu uma investigação disciplinar na Polícia Militar.
A apuração concluiu, no entanto, que ele não cometeu nenhuma conduta irregular. E a Bandeirantes, que também foi condenada no processo, queria que a justiça realizasse uma perícia a fim de verificar se o policial empurrou ou não o cinegrafista. Datena disse à justiça que o toque proposital do policial no operador da câmera foi uma forma de agressão, de intimidação e de cerceamento da sua atividade profissional. No entanto, a justiça entendeu diferente e condenou Datena. A condenação cabe recurso. O presidente Jair Bolsonaro decidiu escalar o vice-presidente Hamilton Mourão para representar o Brasil em seu lugar na posse do novo presidente do Peru, Pedro Castillo. A cerimônia está marcada para o próximo dia 28. Embora Castillo seja um líder sindical do Partido Socialista Peru Livre e tenha divergências políticas com a gestão Bolsonaro, o governo brasileiro defende cooperação pelo bem das nações. Por isso, o vice-presidente Hamilton Mourão, e também por conta até da recuperação do quadro de saúde do presidente Bolsonaro, Mourão estará representando o governo brasileiro na ocasião. Após Gleisi, Manuela Dávila também está morta para o SUS, gente. Hackers que atacaram cadastros do SUS ainda em 2019 também alteraram os dados de Manuela Dávila. Manuela conta que no dia em que foi se vacinar, descobriu que seus dados não foram encontrados na plataforma do SUS. Segundo ela, os servidores da saúde tiveram que fazer um cadastro manual para que ela pudesse imunizar. O problema, relatou Manuela, é que seu cadastro não foi encontrado porque ela constava como morta desde o fim de 2018, mesmo período em que sua chapa com Fernanda Haddad para a presidência da República foi derrotada por Jair Bolsonaro. Mas não foi só Gleisi, não foi só Manuela Dávila, não. Guilherme Boulos também teve dados alterados. Parece que o hacker é de direito, pelo jeito, hein? Ao invés de matarem Boulos, no entanto, os hackers alteraram seu nome para palavrões diversos. Boulos, evidentemente, não gostou e pediu esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre como isso ainda estava por lá, como aconteceu esse ataque hacker ainda em 2019. O Brasil não pode continuar com escolas fechadas. Essa declaração foi dada, como vimos, pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, já prevendo impactos negativos nesta e nas futuras gerações. O ministro citou que estudos de organismos internacionais mostram que o fechamento de escolas provoca consequências devastadoras para os alunos, como perda de aprendizagem, do processo de conhecimento e o aumento do abandono escolar. Vários países retornaram às aulas presenciais ainda em 2020, quando sequer havia previsão de vacinação. O uso de álcool gel, a utilização de máscaras e o distanciamento social são medidas que o mundo está utilizando e com sucesso. Segundo o ministro, a decisão sobre o fechamento e abertura das escolas não é do governo federal e o retorno pode ser feito com restrições sanitárias nas instituições de ensino básico e superior. Milton Ribeiro disse que a pasta investiu mais de 1,7 bilhão de reais para o enfrentamento da Covid-19 nas escolas públicas e que o Ministério da Educação não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, ele já teria determinado. O chefe da pasta da Educação também disse que solicitou ao Ministério da Saúde a priorização de todos os profissionais da educação básica na vacinação contra a Covid-19 e que a reabertura das escolas ela não pode mais ficar nesse compasso de espera, não pode ser mais adiada, afirmou o ministro da Educação. De Brasília, Fábio Santos. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, responsabilizou o PT por financiar o sistema ditatorial ou os sistemas de ditadura em países da América Latina. Em postagens nas redes sociais, o filho do presidente Jair Bolsonaro citou Nicarágua, Venezuela e Cuba, que, segundo ele, recebem apoio financeiro direto. Hoje há uma ditadura vigente na Venezuela, na Nicarágua e em Cuba,
além do autoritarismo socialista avançando a olho nu na Bolívia e na Argentina, junto com a consequente miséria, todos apoiados ou financiados pelo PT, mas há quem diga que eles trabalham pela democracia. Bom, sobre a questão financeira é um tema, mas sobre o apoio verbal e explícito, está na cara, todo mundo vê e é público, não é? Agora, por exemplo, em defesa do regime ditatorial de Cuba, sempre a defesa ao antes regime do Chávez e agora ao do Maduro aí na Venezuela, é claro e escancarado esse apoio. A opinião do embaixador da China no Brasil sobre quem é Deus ainda continua dando o que falar. Só Deus me tira dessa cadeira. Essa é uma frase do presidente Jair Bolsonaro que já foi dita muitas vezes, mas ganhou bastante repercussão após a sua saída do hospital recentemente. Muita gente comentando e até o embaixador da China resolveu comentar o assunto, não de forma direta, de forma indireta, é claro. Mas o Yang Wanmin comentou em seu Twitter: quem é Deus? Deus é o povo que faz história, é o povo que determina a sua história. Todo mundo entendeu que o embaixador da China mandou um hashtag Fica a Dica para o presidente Jair Bolsonaro. E aí, muitos internautas, é claro, reagiram à postura do embaixador chinês que está no Brasil representando seu país, né? E não tem nada que se meter em assuntos do país, né? Assuntos, diga-se de passagem, que diz respeito à religião da maioria do povo brasileiro e também ficar jogando indiretinha para o presidente da República. E aí, um desses internautas que respondeu ao Yang Wanmin foi o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E o Ernesto Araújo escreveu em resposta ao Yang Wanmin o seguinte: Qui sut Deus? Quem é como Deus? E aí ele continuou: essa é uma tradução latina do nome hebraico Micael, o arcanjo Miguel, que enfrenta o demônio e sua arrogância. Para os cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade envolta em mistério, mas presente na nossa vida, no nosso coração, escreveu então o ex-chanceler Ernesto Araújo. Curioso, né? Ler o embaixador do país asiático perguntando quem é Deus? Deus é o povo. Pois é, de acordo com a organização Portas Abertas, de todas as denúncias contra igrejas no mundo, de todas, 90% dessas denúncias vêm da China. E aí eu fico me perguntando, né, que Deus fraco que tem na China, né? Porque se Deus é o povo, é um Deus oprimido, é um Deus que não tem liberdade, é um Deus que por qualquer coisa vai para um campo de reeducação, porque é assim que o povo é tratado na China, né? Então vem com essa conversinha mole aqui para o Brasil, vou te contar, né? Em relação a essa resposta do Ernesto Araújo, claro, não repercutiu tanto, né, como meses atrás, afinal de contas ele não é mais o ministro das Relações Exteriores, a birra era só enquanto ele estava no cargo. Agora, eu fico me perguntando também em relação aos nossos parlamentares que dizem que a China deve ser louvada, né, ao mesmo tempo em que se dizem cristãos, queria saber de que lado eles ficariam num momento desses, né, tem até senadora que diz que deitaria no chão para a China passar em cima. Fica aí o meu questionamento. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Muito bem, gente. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.